Esse planejamento de conteúdo, ele está dentro do universo do marketing, da aula de hoje. Então, já para dar uma delimitação, um foco na nossa aula de hoje, é dentro desse universo do marketing. Então, o planejamento de conteúdo, né? Uma estratégia de conteúdo é você produzir uma grande quantidade de conteúdo que você julga que está ok, que ele é bom, ou é você fazer um roteiro, você direcionar suas ações. Claro que é a segunda opção, né? Então, você tem que, dentro da estratégia de conteúdo, você tem o planejamento de conteúdo, né? Que ele vai te fornecer esse roteiro e ele vai te ajudar a longo prazo, né? Para você se manter organizado. Então, antes de tudo, você tem que definir algumas coisas, a sua meta. Mas para você chegar à sua meta, você tem que conhecer a sua própria organização, o seu próprio serviço, o que você está querendo oferecer com aquele conteúdo. Então, tem uma ferramenta, né, que ela ficou conhecida, que é o Círculo Dourado, e que ele traz algumas perguntas que você tem que fazer antes de você definir as suas metas, né? Então, esse círculo, ele começa do porquê, que seria, na verdade, o que é mais difícil de uma organização ou um serviço, uma empresa, conseguir definir o porquê que ela está fazendo aquilo. Em segundo, o como, tá? Contrário ali, vocês me desculpem. É o como que ela faz aquele serviço, como ela oferece aquele serviço ou aquele produto. E, por último, é o que geralmente todas as pessoas sabem responder, que é o quê. O que ela vende, o que ela faz. Então, você ter essas três respostas, refletir isso antes das metas, ajuda você na hora de planejar o seu conteúdo. Outra coisa dentro do planejamento são outras questões que a gente tem que estar sempre pensando, né? Vou voltar aqui. No planejamento de conteúdo. Então, você tem que sempre pensar, refletir isso antes de definir as suas metas. Então, você tem que pensar qual que é o seu objetivo, né? Qual que é o objetivo do seu serviço, da sua empresa, né? Como você vai melhorar esse relacionamento a partir dos seus objetivos. O seu objetivo é gerar mais leads? O seu objetivo é aumentar a sua audiência? Você tem que ter isso bem definido, né? Outra coisa que vai estar dentro do Círculo Dourado é o que você vende, né? Qual imagem você quer passar? Quais valores estão agregados nesse o que você vende? Você pode saber o nome do produto, mas quais os benefícios que você tem ali, né? E quais são as expectativas? Você também tem que perguntar quais são as expectativas dos seus clientes, né? Ou dos seus consumidores, né? Quando eles adquirem seu produto, o que eles estão almejando? Você não pode ter um planejamento de conteúdo baseado em você, né? No seu ego. Você tem que pensar no que o cliente está almejando. Outro ponto importante é a história, né? Que você tem que pensar numa questão de narrativa mesmo. A questão, por exemplo, qual é a jornada que a minha marca fez até ali? E como que ela se conecta com a jornada do meu consumidor? Quais são os pontos de conexão? Isso baseado dentro da própria narrativa que se baseia as grandes histórias, né? Todas as grandes histórias da humanidade, muitas histórias da humanidade são baseadas, né, na questão da jornada do herói, que muitas pessoas já devem ter escutado aí falar. Então, como é que é essa jornada do herói? A pessoa que se inicia ali, ela não é a mesma que sai no final da jornada, ela sofre uma transformação. Então, ela, no meio do caminho, ela tem um incidente excitante, alguma coisa que faz com que ela mude a sua rota. Então, dentro do seu serviço, do seu produto, daquele conteúdo que você quer passar, como é que você consegue transparecer isso? Como você consegue transparecer a história da marca, aquela transformação com a história do seu cliente, que no final ele que tem que ser
o herói, vamos dizer, né, o sujeito dessa história, né? Outro ponto que você tem que pensar é o conteúdo para cada etapa da venda, para cada etapa da jornada de compra e também do funil de vendas, né? Em qual estágio está o meu consumidor? Aonde que eu vou entrar com esse conteúdo? Agora, será que seria bom colocar um e-book? Seria bom colocar um webinar? Seria bom? Qual conteúdo para eu conseguir alcançar esse consumidor no estágio que ele esteja? Outra coisa é como é que você vai distribuir, né? Quais são os métodos, os canais, os formatos, para você colocar esse conteúdo, porque se você colocar no Instagram, mas seu público estava no LinkedIn, procurando o conteúdo lá, você já perde, né? Outra coisa que é muito importante, né? Que como a sua marca vai ser encontrada, né? Você já fez uma lista das palavras-chave que seu cliente está procurando, está te descrevendo um negócio ou negócio do mesmo nicho? Então, é muito importante você também ter essa visão a nível das buscas mesmo, né? Outra coisa que é o cronograma de trabalho, também você tem que sempre mensurar esse tempo e pensar que sempre é a longo prazo, não adianta você querer que seja uma coisa rápida, esse conteúdo, que atinja seus objetivos rápido, porque o conteúdo ele é um processo, e como você vai mensurar esses resultados. Então, dentro desse planejamento de conteúdo, é muito importante que a pessoa esteja em sincronia com cada etapa do cliente e como que a empresa, porque o funil de vendas é como a empresa, a organização, ela vai agir dentro do que ela observa do consumidor. Então, né, o funil de vendas ele não é uma coisa nova, ele é bem usado. Então, assim, resumindo rapidamente algumas etapas para poder ter uma visão integrada, né? Então, no final ali da apresentação, vocês vão ver que tem que ter uma visão integrada de várias frentes na hora de planejar seu conteúdo. Então, o visitante, um estranho, ele vai chegar no seu site, ele vai chegar no seu conteúdo, ele vai se tornar um visitante, né? Ele vai descobrir, ele não te conhecia. Então, a partir dali, ele vira o lead, né? Ele acaba te conhecendo, ele sabe quem é você, então ele acaba tendo todas as qualificações, ele acaba tendo todas as características para virar um cliente seu. Então, quando você tem o lead, ele começa ali a se identificar. Então, é onde você vai gerar as oportunidades e depois a venda. Então, dentro desse funil, você vai ter conteúdos para cada etapa. Então, aqui nessa figura, existem alguns conteúdos para cada etapa. Então, quando o seu consumidor ele ainda é um estranho, quando a pessoa ainda é uma estranha, e ela ser atraída no seu site, né? Técnicas, então, que são bem conhecidas, né? Como SEO, o blog, as mídias sociais, sites, mídias online e mobile. Então, para converter o tipo de conteúdo, quando ele já está de visitante naquele caminho para se tornar um lead, call to action, forms, né, formulários, downloads, landing pages, né. Para você fechar a venda, né, você já começa uma parte de automação de e-mails, nutrição de leads, alertas, webinars. E depois que ele já está ali, né, você continuar engajando ele com feedback e suporte. E, paralelamente a isso, sempre vai estar ocorrendo a jornada de compra, que é realmente o processo de pesquisa que a pessoa tem até ela comprar o seu produto, o seu serviço, né? Tudo isso tem que estar sincronizado com o conteúdo. Então, se o funil de vendas são as etapas que eu, como organização, tenho que produzir conteúdo, a jornada de compra, ela fala sobre o consumidor, como o consumidor faz essa jornada, essa pesquisa até chegar em você. Então, ali são os passos
dele, não os seus. Então, ele vai ter essa parte de aprendizado e descoberta, né? E depois ele vai ter o reconhecimento do problema, consideração da solução e a decisão de compra. Então, por exemplo, se eu sou um estudante de administração, ou não sei, de economia, e eu estou ainda saí da faculdade, estou meio perdida, eu preciso arrumar um treininho, um estágio. Então, como é que eu estou mandando currículos, fazendo entrevistas, mas não estão me chamando. Mas eu estou ali colocando nos algoritmos da busca e tal, e o próprio algoritmo, ou eu acabo me deparando com um site, um blog, no caso, que me mostre, por exemplo, um curso de inglês para negócios, um curso de inglês para business corporativo. E eu mesmo eu como estudante, que acabei de sair, mesmo sabendo que era necessário, eu pensava que o meu inglês lá do cursinho que eu fiz estava ok. E aí eu descubro que eu preciso fazer esse curso. Eu reconheci que eu tinha um problema. Acessando o conteúdo, por exemplo, de uma escola de inglês que está oferecendo esse curso. E depois que eu reconheço esse problema, eu começo a considerar a solução ali. Eu consigo... eu assisto algum curso online que eles dão, algum treinamento, algum workshop, e eu percebo que realmente aquilo ali está a solução para o meu problema. Então, o próximo passo é acabar fazendo o curso. Ou outro exemplo, por exemplo, eu sou a Dona Maria, eu tenho um ramo de alimentação, e eu nunca tinha pensado que talvez se eu tivesse uma estrutura, né, de marketing, de conteúdo, eu pudesse aumentar as vendas, e um dia eu tenho contato com esse conteúdo, né, e passo por todo esse processo também, né, de descobrir, de reconhecer que eu precisava daquilo, então é onde que a marca ela tem que estar dando esse suporte, né, essa assistência, e eu considero que ali está a minha solução e decido fazer a compra. E esses dois processos, apesar de não serem tão sincronizados como está aparecendo aí, eles sim se relacionam. Então, ali a parte de visitante lead, é o que normalmente chama de topo do funil, é onde vai estar essa parte do aprendizado e da descoberta, o reconhecimento do problema. O meio do funil, que são as oportunidades, você vai considerar a solução, e na decisão de compra, né, ela casa com a venda. Aí é uma questão que fica, é tudo assim linear, tudo certinho, tudo uma coisa, um passo atrás do outro, vai entrar no funil lá e vai sair a venda, eu não vou ter nenhum problema. Não, não é assim, né? Todo mundo sabe que não é assim. Então, o Google fez uma pesquisa recente, né, assim, 2018, final de 2018, e ele analisou milhares de dados de clientes de compra, e ele chegou à conclusão que o funil de vendas, na verdade, ele está mais para uma ampulheta, para um diamante, para umas situações que o consumidor, ele vai do amplo para o específico, e em qualquer momento ele pode voltar para esse amplo. Então, por exemplo, até um exemplo que ele dá lá é se a Júlia, né, o nome aqui, uma persona que eu estou inventando, ela quer comprar, ela descobre que ela precisa comprar hipoalérgicos. Então, ela vai lá e começa a buscar hipoalérgicos. Aí, como é natural em todo o funil de venda, e do genérico para o específico, né, e do amplo para o mais fechado, ela sabe que ela tem alergia a alumínio, ela começa a pesquisar para alumínio. Então, depois ela, não satisfeita, porque não tem nenhuma empresa que dá uma assistência para ela do jeito que ela gostaria, ou por outros motivos, ela volta a pesquisar só maquiagens hipoalérgicas. Ela tira o específico do maquiagens hipoalérgicas com alumínio. Então, esse funil, ele demonstra que não existe esse novo funil e essa pesquisa do Google, que não existiria essa forma linear, né? Então, o lead ele pode estar em qualquer etapa, o consumidor ele pode, sim, desistir e depois voltar, ele pode ficar um tempo
pensando, procurando outras coisas. Não é só... e dentro desse movimento do amplo para o específico, é muito comum, nas novas pesquisas, você entender que é mais efetivo você trabalhar o cliente que você já conquistou do que você fazer todo o processo do funil de novo. Então, esse diamante, essa ampulheta, que seria, né, esse funil desenvolvido, ele trabalha nessa segunda etapa mais com o cliente, né? Então, como você, a partir do momento ali que ele engajou, você conseguir que ele, até o final do processo, ele já esteja fazendo por você até a parte de divulgação, né? Ou de defesa, né? Da sua marca. Então, as 3 etapas essenciais para você criar um plano de conteúdo a longo prazo é você estabelecer metas, você auditar, avaliar as iniciativas da sua organização, identificar a persona e a jornada de compra. Então, as metas, elas têm que ser sempre específicas, mensurável, atingível, relevante e oportuno. Então, não adianta eu colocar que a minha meta é ser a melhor marca em tal setor do ano, porque como é que eu vou especificar isso? Quem vai mensurar? Tem um prêmio, mas, né, por exemplo, um prêmio não me daria alcançaria esse resultado, que eu realmente considerei esse resultado. Precisam ser coisas mais atingíveis, né? Então, 100 novos clientes, 300 leads, 2.000 visitas no website. Isso são metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e oportunas. Então, você precisa ter metas bem claras. A auditoria de conteúdo, que é você fazer um inventário das coisas que dos conteúdos que você já produziu e dos conteúdos baseados nos eventos futuros. Então, você vai ter que fazer basicamente fazer um inventário e você vai colocar ali tudo que você já tem. Por quê? Porque você não precisa voltar para a etapa de criação dentro da estratégia, você já tem ele criado, então você vai só fazer um novo plano para aquele conteúdo, né? E isso você vai poupar muitos recursos. E a segunda coisa importante é você fazer conteúdos baseados nos eventos futuros, né? Então, uma coisa é o que você já tem, outra coisa é o que você vai criar. Então, você tem que fazer perguntas também. Qual conteúdo nós temos? Como ele está organizado? Quem está criando? Onde está armazenado? E os resultados. Então, você também pode separar por auditoria qualitativa, quantitativa. E você vai expressar isso na forma de um inventário, que a gente vai mostrar que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, vamos supor aqui uma empresa fictícia, eu peguei num site de templates grátis. Então, é a Belle Academia de Beleza. Então, ela trabalha com o quê? Ela faz tanto treinamento técnico de beleza, como ela faz também a parte de gestão. Ela também te dá uma capacitação na área de gestão, administração do mercado de beleza, tá? Então, a Belle Academia de Beleza, ela já tem conteúdo produzido, né? Então, como é que seria a auditoria do conteúdo que ela já tem produzido, né? Então, ela faria um inventário, que você, por exemplo, colocaria ali o título do conteúdo, né? O estágio da jornada de compra, a etapa, né? De life cycle, o formato do conteúdo, a persona de compra, os tópicos, né? Os tópicos que estão dentro daquele seu conteúdo e as notas que você quiser ampliar o contexto daquele conteúdo. Então, aqui eu já falei. Então, por exemplo, ali para nossa empresa fictícia, o título do conteúdo, né? Então, vamos pegar aqui dessa primeira linha. Planejando a carreira do profissional de beleza. Qual estágio de compra? Na descoberta, né? Qual a etapa do ciclo de vida? O alcance. Um formato de conteúdo, o e-book.
A persona de compra, um futuro estudante do mercado da beleza. Os tópicos, né, desse conteúdo. Dicas para a formação profissionalizante. E uma nota aqui para contextualizar é pontue os tipos de cursos e públicos para se especializar. Então, ali nas outras linhas, você vai ter para outros estágios, para outras etapas, para outros formatos, para outras personas, né? Então, como produzir Canvas para o seu salão. Isso você já pode estar dentro da parte de consideração, que é ali quando o cliente já conseguiu identificar o seu problema e ele também já está considerando solução ali dentro do seu conteúdo e do seu serviço. Então, como produzir o consumidor? Desculpa, o consumidor já está considerando ali, né, o seu conteúdo e o seu serviço. Então, ele, por exemplo, vai aprender esse Canvas no workshop de vídeo, esse seria o formato do conteúdo, né? E ele, uma persona fictícia, né, para esse conteúdo seria o dono de um salão de beleza, né? E os tópicos são conteúdos sobre ferramentas. Aí, em outra etapa da jornada de compra, que é a decisão, né? E do ciclo de vida, que é a conversão, você pode colocar um formato de newsletter, com dica de coaching. Eu sei que coaching não é todo mundo que gosta, outros gostam. Então, tem ali, esse eu tirei da vida real esses exemplos, dicas de coaching para a administração do salão. Então, um administrador de salão de beleza, ele poderia muito bem precisar dos serviços, né, para administrar o seu salão. Então, uma outra planilha que a gente tem que levar em consideração aqui são os eventos futuros, né? Então, aqui estariam os conteúdos que eu quero produzir, que eu tenho o objetivo de criar no meu plano de conteúdo. Então, no mês de janeiro, eu tenho como objetivo 2.000 seguidores para o meu blog. E eu quero atingir isso usando o tema de formação profissional, porque como lá o exemplo da escola fictícia, ela é a Bélia Academia de Beleza, né, uma escola de mercado de beleza. Então, eu tenho o quê? Eu posso usar um e-book, né, sobre os cursos mais buscados no momento, né, que os profissionais estão querendo se interagir. E os cursos, eu posso dar um curso online, eu posso também soltar 30 e-mail marketing para alguns leads que eu sei que vão fazer esse curso. E está dentro da minha capacidade que eu quero fazer com bastante assistência, assim. Então, aqui a gente fala eu falei da persona, né, da persona de compra, então, aqui definindo a persona de compra, ela vai ser essa representação semi-ficcional do seu cliente. Você pode tanto fazer pesquisas, né, basear em dados reais, fazer pesquisa com o seu cliente que você já tem, ou com o perfil do seu futuro consumidor futuro cliente, e você também pode especular outros dados. E quando a sua empresa está no início, você não tem muitos recursos, você também pode especular os dados baseado em fatos, né? Fazer no mínimo, o máximo de pesquisa que você conseguir com seus recursos e especular, né? Então, especular os dados demográficos, o comportamento, a motivação e o objetivo. Então, aqui, por exemplo, a Maria é uma persona para o nosso salão lá, para a nossa academia da beleza. Então, ela é uma persona de um futuro cliente, de um consumidor. Então, a Maria... Então, para você definir a persona, né? Existem muitas metodologias para definir a persona, mas aqui passando, assim, inicialmente, né? Algumas coisas que são básicas para você pensar a sua persona, né? É você pensar o background, né? Qual que é o background da Maria? Ela é uma informal, né? Eu que criei aqui, então não fiz pesquisa, não fiz nada de campo, é apenas especulação. Então, o background da Maria é informal, do mercado de beleza, ela aprendeu na prática, ela não fez nenhum curso técnico, ela tem tempo e recursos para investir no próprio negócio. Os dados demográficos dela, ela é uma mulher, solteira, sem filhos, faixa etária entre 35 e 40 anos, sem formação técnica, mora numa metrópole,
a faixa salarial dela é 50 mil por ano, dividido por todos os meses. Os objetivos dela é transição de carreira para a gestão de negócios no mercado de beleza, qualificação e formação profissional de cabeleireiro, pretende abrir o próprio negócio, né, o salão de beleza. Esses são os objetivos dela. E os desafios? Ela quer escolher a melhor escola profissional, identificar quais técnicas de público, e ela quer um certificado técnico, e ela quer uma formação de gestão. Então, aqui, para a Maria, então, na etapa de descoberta, aqui tem uns exemplos. É um e-book sobre planejar a carreira do profissional de beleza para que conquiste o espaço em salão de beleza e ter sucesso. Então, um e-book sobre planejamento de carreira seria algo que atrairia a Maria para esse conteúdo, né? Num blog, num site. E a Maria... falando? Então, a Maria, quando chega na etapa que ela consegue identificar o seu... Então, aqui você tem que estar sempre pensando na jornada de compra e no funil de vendas. E na persona. Aqui está integrado os três. Então, a etapa de consideração, que é quando ela já conseguiu ver o seu problema ali, ela já conseguiu considerar uma solução, e ela está pensando se ela vai fechar ou não aquela compra. Então, por exemplo, ela descobriu que existem ferramentas, né, que podem ajudar ela nessa gestão do salão, porque ela não quer investir a cega, ela quer ter uma formação, ela quer ter uma capacitação, então ela descobriu que tem cursos e que tem ferramentas, isso pode estimular ela a realmente ir a procurar aquela escola e se inscrever, ou consumir aquele conteúdo. A etapa de decisão aqui, já coloquei um curso de gestão estratégica presencial, né, para ela. Então, esse curso foi o que ela decidiu fechar ali, consumir aquele serviço. Então, ficou o e-book para a etapa de descoberta, um Canvas na consideração, um curso na decisão. Claro que isso aqui foi eu que criei, né? Eu fiz assim, de um jeito que pudesse estar integrado as três, né, baseado em teorias e metodologias e também na leitura. Então, eu fiz, que vai estar as referências no final, aqui eu apresentei baseado nas três frentes, né? Tanto a jornada de compra, como o funil de vendas e a própria persona, porque existem todas essas etapas, mas nem sempre a gente sabe onde que cada coisa entra. Ah, mas é marketing de conteúdo, é inbound. Então, na verdade, é tudo junto, é tudo integrado, é tudo pensado em sincronia, claro, que nessa parte de planejamento. Antes de você ir para realmente para a produção do conteúdo, né? Você ir para frente da oferta do conteúdo, né? Você está já gerando leads, fazendo as suas landing pages. Então, essa etapa de planejamento, para que chegar lá na frente e não fique tudo muito confuso, você pensar integralmente é o que se mostra mais efetivo, né? Então, por exemplo, você pode estruturar isso de uma forma que você coloque, por exemplo, o mês que você quer começar, né, aquele conteúdo, né, uma visão geral, né, então, a visão geral do seu conteúdo. Então, workshop pago para profissionais experientes. Então, esse seria o conteúdo online que eu quero oferecer, né, porque eu quero explorar o tema novas tendências do mercado de beleza capilar, ainda falando lá do nosso negócio fictício. Então, aqui eu defino tópicos para posts no blog. Então, conteúdo e e-book, novos procedimentos estéticos para o cabelo. Então, vou oferecer tanto o conteúdo no blog, quanto o
o próprio e-book, né, para fazer o download do conteúdo. Então, obrigada, né, calma. Então, voltando aqui, pensando toda essa parte que a gente viu, essas 3 etapas, né? Então, antes das metas, você tem que saber quem é você, o que você vende, né? Por que você faz aquilo, como você faz. Você tem que pensar a sua história, você tem que pensar como a sua história se conecta com a história daquele consumidor. Você tem que olhar o seu conteúdo, você tem que ver quais estratégias que você usou nele, por que ele não deu certo, ou por que ele deu certo, porque muita coisa vai estar errada no caminho, você vai colocar o conteúdo no canal errado, no formato errado, você vai pensar a sua persona era assim, mas ela era de outra forma. Vão ter muitos problemas no caminho, então a paciência, né, tem até alguns livros, algumas teorias que elas mostram essa etapa da estratégia de conteúdo inteira, né, que começa pelo plano, como você plantar, né, assim, até é bonito, plantar uma sementinha e ir regando, e virando uma mudinha, e crescendo, até virar uma árvore e dar fruto, porque as pessoas abandonam rapidamente, né, o seu plano de conteúdo, porque não vê resultados rápidos, então, por isso que chama a longo prazo. Você pensar nesses conteúdos que você quer oferecer futuramente, pensar se eles são para você ou se é realmente para o seu cliente. Então, você pensar no seu consumidor, né, que você quer que seja seu cliente. Você pensar nessa persona, você conhecer ele e você fazer o seu conteúdo realmente baseado nisso. Sexta-feira eu vou dar a minha aula, já fazendo aqui um jabá assim. Ela vai ser sobre sobre narrativa, né, e conteúdo na comunicação digital. Então, essa parte do storytelling, das narrativas, eu vou aprofundar mais dentro do conteúdo mesmo, das estratégias de conteúdo. Então, você tem que pensar essa história, identificar essa persona, essa jornada de compra, sempre pensar que não é uma ciência exata, que não está tudo certinho, não é um funil lá que vai entrar todo genérico e sair específico, o seu cliente ele vai já sair pronto e tudo que você fez é uma receita de bolo. Não, é muita paciência, né? Saber que o seu consumidor, ele pode, uma hora, cansar dos seus e-mail marketing e não ir lá fazer o download do seu e-book e procurar um outro, mas daqui 2 meses ele pode realmente perceber que ele precisava e voltar. Então, você depois de que se conhecer, você vai pensar nas metas, né? E a tutoria de conteúdo, já falei aqui de novo. E a persona, a persona de compra, ela é muito importante de você entender e não confundir com a persona de usuário, né? Que a gente tem em usabilidade, que são coisas diferentes. E você saber os desafios, né? E conseguir transformar isso integrada, né? De forma integrada, pensar essas 3 frentes, né? Persona, né? O funil de vendas, jornada de compras e outras ferramentas. O inventário é uma, mas existem outras, né? O Canvas de conteúdo, para você pensar ali, que eu estou vendo o Canvas aqui, estou lembrando. Então, existem outras ferramentas que a gente pode discutir agora na conversa, para você fazer essa forma integral, né? Dessas 3 frentes. Então, agora eu convido vocês para ficar no chat para a gente conversar mais. Quero agradecer todo mundo pela paciência, a Festa, o Charley, tá bom? Dá boa noite para todo mundo e vamos continuar conversando agora no chat. E também pedir desculpa que eu não tenho câmera, mas sexta-feira eu vou ter câmera, tá bom? Aí quem não me viu hoje e for participar mais cedo,
Ah, é, professora, tem isso. Sexta-feira é feriado, mas ó, já tem mais de 150 inscritos. Estou mantendo a aula de sexta, porque, por exemplo, eu não vou viajar. Eu acho que a maioria não tem muito para onde ir, né? Então, gente, sexta-feira é feriado, mas a gente faz esse encontro. O que você vai tratar mesmo, professora? É conteúdo, é narrativa e conteúdo para a comunicação digital. Então, Que eu vou trazer mais essa questão das histórias mesmo, do storytelling, o que é história, o que é narrativa, o que é storytelling, como que isso está presente não só na questão do planejamento de conteúdo ou do marketing de conteúdo, mas de toda a nossa, os nossos produtos digitais, nossos infoprodutos hoje em dia, né, na web. Aham. Né? Eu posso falar uma coisa assim que eu acho, Denise, que era legal, poder trazer um pouquinho mais de conteúdo assim para o pessoal na sexta-feira, que eu acho que é mais denso essa questão de narrativa, tá? Sim. Aqui eu acho que essa discussão de jornada ela é mais tranquila para quem já conhece, para quem não conhece, eu acho que está sendo uma novidade. Já tem comentários ali. Michele, você falou que persona é diferente da pessoa na usabilidade, né? A diferença do customer person e do experience person, é isso? User A experience. Luana? Oi. Luana perguntou? Foi a Michele. Tá perguntando, você falou que a persona é diferente, né, na usabilidade. Então, eu entendi que foi isso. Você está falando que Isso, a customer person é diferente isso. da pessoa da experiência. Que explica para gente. Porque na usabilidade você vai estar pensando na interface mesmo, na interface do seu aplicativo, da sua landing page ou do seu website. Como que aquele usuário, né, que já nem seria consumidor, é o usuário, como ele navega ali no seu site, desde que no momento que ele encontra, que ele se cadastra, né, até o momento que ele vai usando, né, as features todas, é diferente de um consumidor de um produto, de um serviço, né? Que ele pode ser tanto um serviço intelectual, um serviço até físico, né? Um produto físico. Então, ele consome um conteúdo que você está usando para educar, para nutrir aquele consumidor sobre o que você quer oferecer, né? Então, são coisas diferentes da usabilidade para o... Que legal. Charlie pode completar também que ele tem. Eu queria te perguntar, ó, tem um depoimento legal ali. Deixa eu ler aqui pessoal, perguntas, tá? Porque assim, eu acho que o que a gente viu essa coisa da jornada do consumidor, a gente pode pensar na jornada do cliente, na jornada do usuário e até na jornada do leitor, por que não? Né? Pensando em Dá, serviços de informação, dá. né? E a Marília, ela falou assim, ó, estou trabalhando com copywriting e usando storytelling, pensando em todo o funil de vendas. Estava confusa, você me ajudou de montão e estarei na sexta com certeza. Que legal, Ai, que Marília. legal, Marília. Muito obrigada. Né? Eu acho que até a Obrigada a Marília todos. pode aproveitar e dali um pouco perguntar um pouquinho mais alguma dúvida que ela tenha, né? Professora, Isso. você quer que o pessoal faça perguntas ao vivo, que pararam de escrever aqui? Pode ser. É? Pode abrir os microfones e fazer as perguntas. Isso, que legal. Fiquem à vontade aí, gente. Já vou. Ó, tem alguma coisa no chat ali, Professora, professora. boa Pode dar uma noite. olhadinha, tá? Boa noite. É o Sidney Rodrigues. Tudo bem, professora? Boa noite. Tudo bem, professora? Tudo bem, e você? Prazer conhecê-la. Parabéns pela sua aula. Muito Professora, obrigada. a minha pergunta é o seguinte: a senhora a sua graduação é cinema. Como é que a Isso. senhora observa o conteúdo dos filmes do Oscar de uns tempos para cá? Filmes que abordem questões sociais, filme que fala sobre diversidade cultural humana. Eu posso criar meu conteúdo atendendo essas demandas sociais? Sim, claro. Isso é uma tendência muito forte. Eu coloquei ali na referência o Kotler, ele vai falar no Marketing 4.0, ele vai trazer essa questão, como que, por exemplo, as causas feministas, as causas sociais, ela está presente no marketing
hoje em dia, como que é uma tendência. É porque tem dois lados. Tem um lado que é o lado do desenvolvimento, né, ético, social mesmo, né, nosso, né, de todos, do mercado, da sociedade, né, tem essa questão, e tem uma outra questão que é menos bonita, mas que é importante também, que tem a ver com produtividade, com você estar aumentando, porque não é uma coisa que os executivos são bonzinhos, ou todos, não é só isso, entendeu? Tem também, mas é porque os dados, as pesquisas mostram que onde você tem diversidade, você vai ter um crescimento, seja ele econômico, seja ele social, seja ele cultural, você vai aumentar, os seus objetivos vão ser melhores alcançados. E por quê? Porque onde 5 pessoas pensam iguais, elas vão ter o mesmo. Se elas têm um perfil ali, um subgrupo de mesmas vivências, mesmas experiências, elas vão pensar algumas soluções para alguns problemas de forma parecida. Quando você tem a diversidade, você acaba apontando, enxergando coisas que antes não enxergavam. Então, isso dentro de empresas, por exemplo, de tecnologia, que tem todo essa metas, né? Tem muitas empresas, não só de tecnologia, mas elas têm metas de gênero, por exemplo, para alcançar determinados gêneros, é porque elas sabem que elas vão ter um retorno mais lá para frente muito maior do que elas manterem um time só com um perfil, entendeu? Então, tem essa questão que é muito bem-vinda hoje em dia, porque você acaba conectando com o seu consumidor, né? Você passa de uma questão de discurso para diálogo, então, que é muito importante, você pensar o marketing para humanos, né? Que fala que tinha o marketing ponto 1, o ponto 2, né? O 3 e o 4. Então, era muito focado no produto, focado na empresa e focado no ser humano. Agora é a última tendência, que seria o 4.0, que é um marketing focado no ser humano, do que você está focado apenas no serviço ou no produto, ou no cliente, né? Porque chamava de cliente ou de consumidor. Não, mas além disso, o humano, né? Não sei se eu respondi. Professora, mais uma questão, desculpa interferir na sua resposta. Eu percebi que conversa com. Se você cria um conteúdo social, conversa com a Agenda 2030 da ONU, né? Sim, que é o desenvolvimento, a agenda de desenvolvimento. Não tem mais onde você. É como se já tivesse chegado no estopim, né? Se não tem mais para onde a gente realmente ir se não for por essa questão, né? Se a gente não pensar na questão de gênero, raça, nas questões sociais, de desigualdade e, né, tantas outras que a gente tem por aí, até os negócios sociais, né, estão em alta, né? Você não tem por que você fazer um negócio se ele não tiver o que oferecer para a sociedade, né? Até pesquisas de várias empresas que trabalham só com esse tipo de audiência, a resposta é essa, que o consumidor ele quer virar cliente de uma marca que se importe, né, com o contexto que ela está inserida ali. Obrigado, professora. Mais perguntar mais alguma coisa? Denise, professora, tem perguntas ali no chat, dá uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha. Ali o Bruno, né? Se o marketing já fosse uma persona, o time de usabilidade teria que criar uma nova. Então, é que depende da sua equipe, né? No caso, seria bom vocês trabalharem juntos, né? Trabalharem com sintonia, né? Que ali o seu profissional de marketing, ele esteja em diálogo com o pessoal do front-end, do back-end, já pensando na parte do X, né? O X, né? Também do I, né? Do interface, você ter essa coisa orgânica mesmo, né? É bem interessante. No caso de você estar criando um aplicativo, um website, porque uma coisa é você pegar um CMS, né? Você pegar um WordPress, um blog, postar, você colocar no YouTube, você fazer um webinar e colocar, ou usar uma rede social. Outra coisa é você criar o seu próprio site, né?
você criar o seu próprio aplicativo. Então, a partir dali, você precisaria estar com toda essa equipe do desenvolvimento interligado. Mais uma que, não sei se eu estou pulando, vocês me lembram. Como orientar o que não é notícia falsa os usuários nessa pandemia. Não, essa pergunta aqui, eu vou pensá-la mais um pouquinho, porque, nossa, a gente soubesse responder essa pergunta facilmente, não estaríamos vivendo muita coisa que estamos vivendo agora, né? Mas eu já vou responder, só para não fugir muito. Qual estudo podemos aprender? Ser humano com todas as falhas, ele pode transformar o mundo, inclusive o meu negócio? Profunda essa, né? Então, esse aqui, eu acho que eu já respondi essa, né, Marcileia, né? Que mais ou menos foi a pergunta que eu respondi agora sobre as questões sociais dentro do marketing. Então, acho que vale a resposta. A outra aqui, desconhecido. Trabalho no escritório de advocacia, estamos mudando nossa identidade visual, devido ao público e também esse conteúdo. Como fazer que esse universo se torne atrativo? Então, fazendo todas essas etapas de estratégias, né? Fazendo planejamento, conhecendo a sua persona, conhecendo a jornada de compra, sabendo qual que é a sua meta, né? Porque mudar a identidade visual é muito genérico, então você tem que, né? Atrativo é uma coisa genérica também, você tem que ter metas mais estabelecidas, né? Até na pergunta. Então, aqui a Sulamita está respondendo a Marcileia, muito obrigada, da aula de ontem, que eu acho que tem bastante a ver. O Sidney. Realmente, esse livro do Kotler, ele é muito bom, ele é ótimo, né? Ele é o pai do marketing. E é incrível como ele sai do 3.0 e vai para o 4.0 e continua produzindo assim. E ele traz uma visão muito à frente mesmo, né? Muito geral, assim, vai para o específico. E ele consegue trazer questões que a gente ainda está entendendo, né? Essa questão da automatização, dos bots, a questão da inteligência artificial, dos dados. Então, ele já consegue visualizar isso dentro do marketing 4.0, que coisa que a gente ainda está passando, está entrando, está vivendo, que muita gente ainda está experimentando, principalmente dentro das empresas, das organizações. Sim, com certeza tem a parte, Moisés Silva tem a parte da curadoria de conteúdo, com certeza inclui, porque você, depois que você faz ali a sua auditoria, você pode mandar aquele seu inventário para um profissional, para a pessoa que vai fazer a oferta, né? Que vai fazer a entrega. Então, existe sim essa parte de curadoria de conteúdo, porque nem todo profissional de marketing ele consegue sozinho pensar essa questão do conteúdo. Então, às vezes, um jornalista, um roteirista, outros profissionais, né, um curador de formação, ele com certeza auxilia nessa parte. Com certeza, o estudo de tendências é importante para você. A Marília aqui, Carneiro, perguntando. Boa noite, todo mundo. Para você entender as personas. Por quê? Porque tinha aquela questão do público-alvo, né? Qual que era o público-alvo? Então, o público-alvo, ele era um grupo muito grande. E aí, dentro desse público-alvo, começou a aparecer os subgrupos, né? Então, os grupos menores. E essas personas, esses grupos que consomem conteúdo, muitas pesquisas mostram que eles são grupos que eles buscam tendências e coisas novas. Então, eles se reúnem lá. Então, tipo, um grupo que eles se forma, uma comunidade, né? Vamos colocar um nome melhor. Uma comunidade que gosta, por exemplo, de
colecionar livro, não sei. Qualquer comunidade. As pesquisas mostram que eles se unem realmente para descobrir coisas novas e tendências, mais do que discutir o que eles já sabem. Olha o corona. É meu companheiro aqui, ele não está com corona não, tá, gente? A Mara Cusi colocou, olha o corona. Podem ficar tranquilos. Ele é alérgico. Fumante também parou agora com corona, mas... Vamos para outra pergunta. Como planejar um conteúdo que alcance um público além do nicho? Esse eu vou discutir na sexta-feira, essa questão, mas passa muito por metáforas. Como você vai pegar aquela dor, aquele problema de um grupo e transformar ele numa metáfora, seja ela visual, seja ela escrita, audiovisual. Então, sexta-feira eu vou responder. Sim, o Poder do Mito é o mesmo autor do Jornada do Herói, né? Deixa eu ver aqui. Acho que não desce mais. Deixa eu ver se eu pensei. Cadê aqui da notícia falsa? A Marcileia. Como que podemos ajudar os nossos usuários nessa pandemia, né? A orientar o que é notícia falsa. Então, eu acredito que é muito mais relacionado às plataformas criarem recursos para que isso não aconteça, porque a gente sabe que muita coisa do que aconteceu aí, né, foi uma bolha do algoritmo, foi um algoritmo que filtrou pessoas que já não buscavam fontes, então, pessoas que já tinham esse comportamento de acreditar em coisas que elas viam e não buscavam informação, não buscavam a fonte, não buscavam a origem, e elas já compartilhavam. Então, mesmo que fosse, por exemplo, uma questão que não tinha nada a ver com política, fosse uma outra questão absurda. Então, o algoritmo primeiro filtrou essas pessoas, né? Quem são essas pessoas? Aí, depois que eles tinham essas pessoas, eles começaram a mandar, a bombardear a partir dos seus interesses, né? Com notícias falsas. Não sei se tem mais alguma pergunta, se alguém quer fazer uma pergunta com o microfone. Do Renato. Então, Renato Reis, realmente, às vezes a gente pega até asco, né, de tanta coisa que chega no nosso e-mail, por exemplo, com automação de e-mail. Então, uma forma que a marca ou a empresa ela tem para fazer com que atraia e consiga converter esse consumidor, essa pessoa, pensando em assistência, em suporte. Não só você oferecer o serviço ou mostrar que você tem a solução, mas que você vai estar ali com ele, claro que dentro de subgrupos, como eu falei, porque personalizado é mais difícil, mas dentro daquele subgrupo você vai estar ali dando aquela assistência. Então, você não vai só adquirir o meu produto, mas eu vou estar ali te fornecendo toda a assistência e todo o suporte. Então, você comprou isso, mas você vai levar isso junto, você vai ter essa mentoria, você vai ter esse canal de comunicação, do que só você consumir o meu produto, né? Alguém mais quer fazer uma pergunta de microfone aberto? Estou lendo aqui, procurando se eu perdi alguma coisa. Se alguém quiser fazer uma pergunta de microfone aberto, ou escrever também, pode ficar à vontade. Se eu perdi alguma, pode me relembrar aqui. Professora, nessa questão do e-mail, né, tem a questão do fluxo de nutrição, né? A gente trabalha aí com e-mails marketing através também de uma estratégia, né, que se chama fluxo de nutrição, que a gente vai alimentando o lead, né,
até fazer a conversão completa dele em cliente. E essa estratégia desse fluxo, né, de nutrição aí de relacionamento, né, porque é isso que você nutre, né, relacionamento com o seu usuário. A gente necessariamente tem que relacionar com as estratégias de conteúdo como um todo, ou costuma se fazer em separado? O que você acha? Tô pensando aqui. Não. Eu achei que você estava explicando para ele. Achei que você ia começar a explicar. Não é. O fluxo de nutrição é só isso. Assim, eu vou estabelecer uma régua, né, de relacionamento com o meu usuário através do uso das newsletters, né? Então, eu tenho eu uso essa newsletter ou de uma forma complementar, né, ao meu projeto de meu planejamento de conteúdo, né? Ou, né, como uma forma em paralelo. Minha pergunta era essa, sim. Você acha que esse fluxo de nutrição ele tem que necessariamente estar conversando com o planejamento como um todo, ou a gente pode... Porque eu vejo muito, parece que as coisas às vezes são descoladas, né? O que você Não, acha? tem que estar junto, porque é um processo, né? Então, quando eu fizer o meu planejamento, já é para... O nome já diz, né? Para as próximas ações. Então, tudo que eu vou fazer dali para frente, ele tem que estar conversando, né? Porque eu vou nutrir, né? Eu vou educar, nutrir, conectar com esse consumidor através desses processos, né? Então, quando eu planejo tudo aquilo, eu ainda não estou no funil de vendas, eu ainda não estou na jornada, eu ainda não estou com a pessoa ali, né? Eu estou planejando esse encontro, então tem que ser tudo sincronizado. O que você acha, Terley? Eu acho que é isso. É bem isso mesmo, né? É o recurso que a gente pode trazer para o planejamento de conteúdo aí, ou da vida própria a ele, né? Até por causa desses aspectos negativos aí que você tem ao e-mail, né? Professora, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação aqui, dar um tchauzinho só para a gente desligar aqui a gravação. Muito obrigada, pessoal. Todos que estão aí, todos que ficaram, todos que assistiram, tiveram paciência. E aí eu espero encontrar muitos de vocês na sexta. Boa noite, se cuidem.